Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Sendo Você, Escrevendo a Sua Realidade. Hoje é um episódio mais que especial, é o primeiro episódio que eu estou trazendo aqui no podcast com um convidado. E não é um convidado qualquer, aliás, uma convidada, não é uma convidada qualquer. Eu trouxe hoje uma pessoa que eu admiro muito a construção de todo o processo que ela vai contar aqui hoje, os feitos e as conquistas desses últimos anos. Eu acredito que ainda são só o começo do que a gente vai ouvir falar por aí, e que esse podcast, que eu sei que não é o primeiro, seja um registro já da criação dessa história. Estamos falando de uma pessoa que acabou de correr 30 quilômetros esse fim de semana. 30 que outro dia estava lá em Paris correndo a maratona, completando os seus 42 quilômetros, e não só de superação física, mas 42 quilômetros principalmente de superação mental. Então, com vocês, Karina Xavier está aqui com a gente hoje para poder contar um pouquinho do seu próprio processo. Ei, pessoal, não sei se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, prazer, é um prazer imenso estar aqui. É um prazer maior ainda escutar a Isis falando que admira a minha história, mas eu preciso de dizer que ela faz parte da minha história e ela faz parte dessas conquistas que eu consegui nos últimos meses, nos últimos anos e de todas as outras que ainda virão, né, Isis? Que a gente sabe que realmente está só no início. Mas eu iniciei o meu trabalho com a Isis, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Eu iniciei meu trabalho com a Isis há 2 anos atrás, certinho, né, Isis? Mais ou menos. Foi maio, junho, mais ou menos, de 2023, que foi quando eu mudei para BH. E aí eu trabalho como. Eu tenho minha marca de lenços e eu trabalho também como influenciadora, como comunicadora, com marca de diversos segmentos. E aí, quando eu comecei com o trabalho da Isis, eu não entendia muita coisa, mas de alguma maneira eu senti que aquilo ali seria fundamental para o meu processo. E uma coisa que eu aprendi muito assim nos últimos anos, principalmente depois que eu comecei esse trabalho com ela, é que não existe investimento melhor do que aquele que a gente faz na gente. No nosso processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de autocuidado, que eu não chamo processo de alinhamento só de autoconhecimento, não. Eu chamo um processo de autocuidado. Porque quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai entendendo o que faz sentido e mais a gente vai priorizando as coisas que fazem sentido pra gente. E eu acho isso de um autocuidado absurdo. Absurdo. Eu fico assim, gente, antes de eu querer fazer qualquer coisa pro outro ou para eu tenho que fazer para mim. E aí esse trabalho dela, desde então, de 2 anos para cá, ele tem me mostrado como que eu consigo não só cuidar de mim com essa questão espiritual, energética, né, mas com essa questão neurológica também. Que não adianta a gente falar que, ai, não, eu vou mudar, mas o processo de mudança, ele é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, né, isso? Eu vou dizer assim. O processo de mudança, ele não acontece com um dia, ele não acontece com uma semana, é uma coisa que eu falo com ela, com meu namorado, que também é cliente dela, que é mentorando dela, que como que nós que temos 37 anos vamos mudar com uma semana, com um dia? O processo de mudança, ele é um processo longo, porque o nosso processo de aprendizado também foi um processo longo. Então, como nós queremos sempre evoluir, porque eu acho que uma das nossas missões aqui nessa terra realmente é evoluir, como que a gente vai evoluir com uma sessão, com um mês? Então, eu acho que é um processo contínuo. E quanto mais eu me vejo imersa nesse processo, mais eu vejo que eu preciso de me cuidar e de me autoconhecer. Porque só assim eu vou conseguir fazer o meu processo fluir de uma maneira mais leve, mais gostosa, né? Mas essa corrida que eu participei agora e a maratona foram processos que eles me ensinaram muito, e eu falo muito isso com a Isis, e eu só consegui concluir bem esses processos. Quando eu digo bem,
sem fadiga, sem esforço extremo, sem terminar com vontade, sabe? Aquela coisa quase morrendo e tudo mais. Não estou romantizando, correr uma quilometragem, um volume muito alto. Não é fácil fisicamente, mas se a cabeça não estiver boa, o físico fica 10 vezes pior. E me conta um pouquinho, você citou de quando a gente começou, e eu queria que você contasse um pouco do seu processo desde aquele momento até aqui, porque tem muita gente que às vezes acredita que é só fazer qualquer coisa, é só fazer uma receita pronta, é só pegar uma receita de bolo aí de como fazer autocuidado, ou de como fazer autoconhecimento, ou de como Uhum. cuidar do corpo, de como fazer treinos que pronto, é isso, tá ótimo e já deu. E eu queria que você comentasse um pouco do ponto que você partiu, porque você não era uma pessoa sedentária, você não era uma pessoa que vivia comendo junk food, que vivia comendo comida rápida, comida ruim, coisas desse tipo. Pelo contrário, né? Então, na verdade, antes eu tinha muitas privações e tinha muito extremismo em relação a várias coisas, inclusive a alimentação. E quando eu comecei com a Isis, que eu fui entendendo o processo, que eu fui observando hoje, que eu colho os frutos de que, tipo, todo aquele extremismo que eu tinha, ele mais nada servia do que para me punir de coisas que às vezes eu não dava conta de digerir, de emoções que eu não conseguia assimilar. Então, me autopunia de alguma maneira. Então, antes que eu tinha extremismo severo, assim, eu vou dizer, eu não tinha o corpo físico que eu tenho hoje. E eu não tinha vou dizer assim, é o nível de satisfação que eu tenho hoje. E eu nem conseguiria fazer as coisas físicas que também eu faço hoje, como correr uma maratona. Porque quando eu comecei com a Isis, eu tinha uma outra visão de mim, uma outra visão de tudo, uma outra visão do mundo. Tipo, eu treinava de domingo a domingo, tá? Era isso, eu treinava de domingo a domingo e achava que e eu não só treinava de domingo a domingo, como tinha muita restrição alimentar, eu demonizava alguns alimentos e isso acabava gerando um estresse tão grande, um nível de cortisol tão elevado que eu não conseguia atingir nunca o resultado estético que eu queria. E eu usava tanto o exercício como válvula de escape que na verdade era como se eu, na verdade não, eu usava o exercício para ou eu me punia porque eu tinha comido alguma coisa, ou eu exercitava em demasia porque eu queria comer algo. E aí eu ficava tentando ir aos extremos dessa balança. E toda vez que eu ia aos extremos dessa balança, eu perdia muita energia e acabava não conseguindo equilibrar o que realmente precisava. E aí, a partir do momento que o trabalho da Isis entrou, que ela me mostrou essa coisa desnecessária, assim, de desequilíbrio, né? De tentar. Todas as vezes que a gente vai ficar tentando equilibrar os extremos da balança, a gente nunca acha o equilíbrio. Então eu pesava uns 7 quilos a mais, se eu não me engano, tá, gente? Aham. Eu cheguei a pesar uns 71 quilos, mais ou menos, quase 72. E eu, assim, exercitava absurdamente, só que eu também às vezes comia, não vou dizer que eu comia absurdamente, só que eu tinha uma restrição alimentar muito grande e todo esse extremismo ele fazia gerar um estresse muito grande no meu corpo. E, gente, só um parênteses, tá? Se vocês vissem o corpo da Karina antes, já era um corpo que eu acredito que, assim, muita mulher olhava e falava, nu, que é isso? Tipo, nu, isso daqui já seria a meta. Não é que era um corpo, igual eu falei, não é que ela era sedentária, não é que não era um corpo bem cuidado, não é deste lugar que ela partiu e ainda assim, olha a construção toda, principalmente de mentalidade em relação a isso, né? Porque eu Eu lembro, sentia que eu tinha aquele corpo retido, sabe assim? isso que eu ia comentar, eu lembro que na época até eu dei pitaco até no tipo de treino que ela fazia, tá? Ela chegou comentando que treinava, eu não lembro se era só CrossFit ou CrossFit musculação. Eu acho que era CrossFit musculação
e às vezes faziam cardio tudo dentro da academia, naquele ambiente fechado, e vivia nessa restrição muito absurda. Nessa época, seus exames não eram tão bons quanto hoje, né? De Não. vários âmbitos diferentes em relação a, vamos botar entre aspas, mas a medidor de saúde. E Aham. conversando, ela mesma me relatava essa, como que fala? Essa insegurança em relação ao próprio corpo, essa não aceitação de alguns aspectos do próprio corpo. Comenta um pouquinho de como que eram os seus treinos, de qual que era o volume. Assim, você já falou que o volume era todos os dias da semana, mas era muita carga, era muita força, como que era a dinâmica? Eu fazia tudo em demasia, tudo extremo, assim, restrição extrema, exercício extremo. Eu era muito rígida comigo. E aí foi através do trabalho da Isis que eu entendi que eu também me autopunia com muita rigidez, por causa de coisas que haviam sido me ensinadas desde a infância. E que isso não é o certo ou errado, é simplesmente que me foi ensinado. E que a pessoa que me ensinou não tinha conhecimento e não tinha como acessar ou ter direito ao acesso às coisas que eu tenho hoje. Então eu via que aquela programação que eu havia recebido durante muito tempo e algumas coisas que me aconteceram na vida foram criando em mim uma programação de rigidez, e não só de rigidez, mas também de punição, que com o tempo eu vi que, com o tempo não, com o trabalho da Isis, eu vi que aquilo não fazia mais sentido. E eu sempre confiei muito no trabalho dela, porque assim, eu, eu, eu falo isso com ela sempre, sempre que eu posso, eu chego para ela e elogio, porque por mais que ela, eu só preciso de validação externa, de elogio para me sentir bem e conseguir fazer meu trabalho fluir. Não, mas por que não também acreditar as pessoas que fazem parte do seu processo? Eu acho que isso é mais do que, como que eu digo, mais do que normal, sabe? Tipo assim, então por isso que eu sempre elogio o trabalho dela, pela forma que ela conduz. Então eu sempre confiei muito, porque eu pensava assim, gente, ela estuda pra caramba, ela lê, ela investe tempo, ela investe dinheiro, ela investe energia. Então, se eu estou fazendo o trabalho com ela, como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não estou confiando, sendo que eu já paguei por coisas que eram muito que era para desconfiar? Naquela época, eu lembro de você me contar, eu não vou saber ao certo, mas eu lembro de você me contar mais ou menos uma dinâmica de algum especialista que você foi, que você investiu muito dinheiro em termos de suplementação, de exames e parará, e que ainda assim não te trouxeram esse resultado que agora você está experienciando. Nessa fase que eu iniciei o alinhamento com a Isis, eu tomava muito suplemento, muitas coisas. Assim, eu sempre tentava achar um defeito no sentido tipo, ai, tô me sentindo fadigada, deve ser alguma coisa, alguma vitamina que tem falta, deve ser porque eu não fui fazer o treino. Eu nunca parei para pensar assim, poxa, eu sou uma mulher, eu tenho fases. E aí as minhas fases, elas, os ciclos, eles têm características específicas. Então, se eu estou no período pré-menstrual, não é porque eu estou fraca, porque está faltando alguma vitamina. Olha, é porque às vezes algum hormônio não está tão legal nessa fase, porque faz parte do processo. Então, ao invés de me julgar e de me condenar, por que não, Karina, você não se acolhe? Então, assim, por isso que eu falo que o trabalho da Isis não é só autoconhecimento, é autocuidado. Porque Vamos. isso é fundamental. Eu lembro que eu falo muito sobre essa questão de equilíbrio energético entre energia masculina e feminina. E eu lembro Uhum, que no início desse processo, que era quando ela treinava de segunda a sexta musculação, crossfit e mais voltado para esse lado, eu acho que foi já no segundo atendimento, segundo no máximo no terceiro, mas eu acho que nem isso, deve ser primeiro ou segundo, eu falei, olha, a gente vai precisar de mudar esse tipo de estímulo, porque uhum, isso aqui está aumentando a sua energia masculina e ela já é muito alta, os seus uhum, traços de rigidez já são altos, a gente precisa de conseguir equilibrar isso e fazer com que o seu feminino também se veja, se permita ser visto,
acolhido, olhado, entendido. E no princípio eu lembro direitinho de ver o seu olhar quando eu falei assim, então, vamos começar a equilibrar esse treino de CrossFit com outra coisa? Aham. Alguma outra dinâmica? E de você olhar tipo assim, oi? Como? Eu não vou fazer isso todo dia? Mas peraí, eu não vou fazer mais força que todos os homens que estão lá no box do CrossFit treinando comigo? Eu não vou provar que eu consigo ser melhor do que eles? Eu não vou isso. Eu lembro de ver uma nuvenzinha de pensamentos aqui assim em cima da cabeça da Karina, só passando, e eu olhando e eu falando, calma, ninguém é obrigado a nada. São apenas sugestões. Mas aí eu ainda falava assim internamente. Mas se eu estou fazendo o trabalho com ela, se eu confio no trabalho dela, então eu tenho que fazer o que ela está me mandando. Eu com minhas conversas internas. Então eu tenho que fazer o que ela está me mandando. E aí eu fui mudando, realmente, eu fui aderindo às coisas que a Isis foi me sugerindo, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque nessa época, quando eu comecei o trabalho com ela, foi a época que eu estava no meu peso mais alto, no meu maior peso. Foi a época que eu estava com a saúde mental mais descompensada. E foi a época que eu tomava mais suplementos e meus exames estavam todos ruins. E aí foi até eu entender que por mais que eu fizesse atividade física, que eu por mais que eu me alimentasse bem, nada adiantaria se eu não cuidasse da saúde mental. Essa foi a cereja do bolo. Foi quando eu parei de compensar os extremismos e resolvi viver no equilíbrio. Foi quando eu voltei a me alimentar de maneira equilibrada. Quando eu digo de maneira equilibrada, é comer de tudo, mas sem entender que a comida ela não tem que ser uma válvula de escape ou alguma descompensação por algo que eu fiz ou deixei de fazer, que a comida simplesmente é uma coisa que me nutre, que me dá prazer e que está disponível ali para mim. Que a comida não faz mal, que as coisas que eu penso fazem muito mais mal do que qualquer coisa que eu coloco na boca. É Ser mais ou comigo menos isso. é bem isso. Hoje, exatamente hoje, eu abri meu aplicativo do plano de saúde e saiu o resultado dos outros exames. Eu ainda não tinha te falado isso. Dos outros exames, que eu fiz uns exames outro dia hormonais, que a ginecologista pediu, todos, absolutamente todos, tipo assim, uns 26 itens, todos normais, do jeito que nunca estiveram antes. E eu tô comendo de tudo, gente. Eu como açúcar, eu como tudo, mas sem extremismo. E aí, quando foi depois, o nutricionista falou: ah, então faz alguns exames de vitaminas, não sei o que lá, muscular, igual você tá correndo, só pra gente ver como tá, mas não sei o que. Eu, beleza, vou lá fazer. Hoje, peguei o aplicativo hoje, na hora que eu abri aqui, mandei para ele, vou te mandar o áudio. Ele falou assim: seus exames estão perfeitos. Para quem correu uma maratona, para quem estressou o músculo, para quem correu. Karina, seus exames estão perfeitos, não tem nada, absolutamente nada para melhorar. Continua com o que você está fazendo. Eu, obrigada. Então, tipo assim, os meus exames, eles nunca estiveram tão bons, muito melhor do que quando eu tinha 20 e poucos anos, e hoje eu tenho 37. Meus exames nunca estiveram tão bons, eu nunca estive tão confortável com o meu corpo, com o meu peso, mas isso tudo é reflexo de autoconhecimento. E E quando eu digo autoconhecimento, é em todos os níveis, sabe? Tipo, é quando a gente vira a chave para o que o outro vai achar, para o que o outro vai falar, para o que as pessoas vão dizer. Então, assim, é um misto de fatores que hoje faz eu virar e falar assim: poxa, realmente, fazer o alinhamento foi o melhor investimento que eu fiz, melhor do que em roupa, comida, suplemento, coisas, válvulas, sendo que eu precisava mudar mais internamente do que externamente. E vamos entrar nesse ponto agora de quais estímulos de treino você tem hoje em dia, porque a gente sabe que treinar para uma maratona não é, ah, acordei aqui, vou correr 42 quilômetros amanhã e deixa arder. Igual você falou que você estava conversando com o seu Nutri e ele analisou seus exames e tudo mais e viu como que, assim, mesmo depois do desgaste que você Aham. seu corpo segue respondendo muito bem. Quais tipos de Sim. efeito?
qual é a sua rotina, e não só de treino físico, de treino Uhum. mental também. Tipo, quais são os estímulos que você foi colocando, que você foi adaptando no seu dia a dia? Hoje em dia eu treino menos em relação à força e excessos e consigo um resultado bem melhor. Então hoje eu faço a corrida, né? Eu sigo o treino de corrida, ou de planilha, ou o dia que eu quero correr mais livre, respeitando principalmente as fases do meu ciclo menstrual, né? Então, assim, tem vezes que eu me sinto super disposta, tem vezes que não. Então, eu consigo entender isso também sem me culpar. Eu continuo fazendo treino de musculação, de fortalecimento e tudo mais, que é primordial, assim, para qualquer modalidade esportiva que a gente vai fazer, né? O fortalecimento é uma base, assim, só que eu acho que hoje também eu faço fortalecimento de uma maneira menos descompensada, com menos peso, com menos brutalidade, né? E a outra coisa que eu acho assim fundamental, primordial, é fazer atividade física ao ar livre, seja bike, seja corrida, tomar sol, ir num parque, correr num parque, né? Então eu faço bike também, tudo mais. Às vezes eu nado, eu comecei a nadar também, eu já gostava. A Isis me sugeriu mais. Mas uma coisa que foi fundamental, assim, que eu comecei há um ano e pouco atrás, que a Isis me indicou também, que é, não vou dizer que foi primordial não só para maratona, como para minha vida, assim, foi o yoga, meditação. Meditação. Porque, gente, o que acontece? A gente vê diversas pessoas que têm um corpo atlético, ou que às vezes não tem um corpo atlético, mas que praticam uma atividade física e tem uma condição cardiorrespiratória muito boa. Porque quando a gente vai fazer uma maratona, você vê diferentes biotipos de pessoas. Você vê pessoas altas, baixas, gordas, magras, diferentes. E todas elas conseguem finalizar a maratona, porque eu imagino que elas tenham se dedicado para isso, enfim. Mas o que que eu vejo que é primordial para você conseguir fazer uma distância, uma corrida com uma quilometragem tão alta, que foi uma coisa que ninguém me falou, que eu senti na pele, assim, tanto no processo de preparação, que eu coloquei mais leveza, que eu não ficava, eu tenho, é isso. Eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar, e hoje isso faz sentido para mim, hoje não. Então, o processo, primeiro, eu coloquei leveza no processo. Eu não coloquei aquela cobrança no processo, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser a melhor. Falei, gente, para que eu vou fazer isso comigo? Eu tenho que ser minha amiga, não minha inimiga. E aquela coisa de tipo, ai, a maratona sou eu contra eu mesmo. Deus me livre de ser eu contra eu mesma, gente. Não. Sou eu comigo mesma. Porque você vai ver que chega um determinado momento que se você não tiver uma cabeça boa, se você ficar lutando contra você, você vai entregar os pontos. Então eu falava com a Isa assim, Isis, chegava um momento da maratona que não era eu contra eu, era eu comigo mesma. Eu pegava minha mãe e falava assim: vem cá, gatinha, vamos correr. Então, assim, um dos processos primordiais da maratona foi investir na saúde mental e eu só consegui fazer isso quando eu desacelerei. Pensa, para eu conseguir correr uma quilometragem longa, eu tive que desacelerar, mas tipo, eu tive que desacelerar mentalmente, porque foi a meditação e o yoga que me trouxe isso. Então, quando você corre uma quilometragem tão alta, o que mais conta, além da preparação física, claro, e de outras coisas que são primordiais também, tipo alimentação adequada, nutrição adequada, equilibrada, sono de boa qualidade, hidratação, acompanhamento, né, com o nutricionista, o personal e tudo mais, é essa parte do mental, porque quando você corre um volume tão grande, se você não tiver com a cabeça boa, você se auto-sabota. Isso eu ia perguntar agora, desse processo, porque assim, eu sou corredora amadora. Voltei há pouco tempo, depois de um período parado, até comentei sobre isso no último podcast. Quem tiver interesse de dar uma olhada, eu comentei por que que eu fiquei um ano sem treinar, mas retornando, eu vejo quando minha mente começa a querer ir para um lado que ela faz meu corpo parar. Como que você sentia isso ali na prática, no seu treino, no dia a dia, e como que você foi contornando
para poder dar essa continuidade no seu treino? Você sabe melhor do que eu que o nosso cérebro sempre vai tender a puxar para o confortável. Você tirou ele da zona de conforto, você começou a correr, fisiologicamente falando, o seu corpo nos quilômetros ou nos minutos iniciais, ele vai querer parar. E aí, se a sua cabeça não estiver boa, para. Então, os treinos, eles foram primordiais para me mostrar isso. Porque eu sabia que quando eu chegasse na maratona, eu precisaria de ter isso muito bem definido comigo mesmo. Então, os treinos, eles te preparam para a maratona, não só fisicamente, como mentalmente. Então, todas as vezes que o meu corpo ou que eu a respiração ou que o meu cérebro falava assim, Karina, pode parar, se você quiser, você pode parar. Eu pensava comigo, primeiro, eu não era nem tão rígida a ponto de não vai parar, porque não sei o quê, e também não parava. Eu ficava ali no meio termo, no equilíbrio, tipo, por que eu vou parar se eu consigo mais? Eu mesma tinha esses diálogos internos comigo, porque eu falava assim, eu consigo, por que que eu vou parar? Por que que eu vou ceder ao meu cérebro que vai sempre tender a puxar para o mais confortável? Eu não vou parar. E aí, gente, durante a maratona, eu falava sozinha, assim, eu não tinha nem fôlego para correr, mas assim, em determinados quilômetros eu falava assim, eu consigo sim, eu sou corajosa, eu sou forte. Claro que eu consigo, mas não no sentido de impor aquilo para mim, mas no sentido de tipo, nossa, eu tô tão orgulhosa de você e eu sempre faço a psicologia reversa. Não é tipo, eu corri 21, falta mais 21. Eu corri 21, poxa, olha que tantão você já correu, continua. Então, tipo, eu sempre fui muito amiga dos meus pensamentos. Durante todo o processo, tanto de treino quanto da maratona e tudo mais, eu sempre fiz muito as pazes com os meus pensamentos e isso me ajudou a manter uma cabeça boa durante a corrida. E me conta uma coisa, se fosse a Karina de 2023, ela teria esse diálogo interno saudável desse jeito? Nunca. Ou eu ia chegar lá no final da maratona completamente assim, ou machucada, lesionada, ou ferida, porque eu tinha uma outra dinâmica que eu precisava me autopunir, ou então eu nem ia porque eu ia arrumar mil desculpas para justificar minhas dinâmicas que não estavam legais, sabe? E me conta, no que isso afetou em relação à sua vida pessoal? Essa mudança de diálogo interno, não só expressivamente, como a gente pode já medir aqui, de correr uma maratona, de conseguir completar a prova, completar bem, completar se Aham. sentindo realizada, mas quais outras áreas da sua vida você sentiu esse impacto muito grande em relação a essa mudança de diálogo mental interno? Principalmente na minha questão energética, que eu consegui estabelecer uma paz tão grande com o meu, vou dizer assim, com o meu mental, que isso me trouxe uma mudança energética para a vida, assim, tanto para equilibrar essa questão de energia masculina e feminina, quanto de me acolher nos momentos que eu não estou bem. Essa questão profissional também, que a maratona me ajudou muito, foi que as minhas ideias criativas, elas fluem melhor quando eu estou correndo, mas é porque quando eu estou correndo eu sinto mais paz, vou dizer assim, mental, sabe? Porque às vezes, principalmente quando eu corro em ambiente externo, parque e tudo mais, aquilo ali me traz uma paz tão grande que eu consigo organizar os meus pensamentos, que eu consigo fazer as ideias criativas fluírem. E isso é muito melhor do que quando eu treinava só num ambiente fechado. Então, isso trouxe uma mudança para minha vida, tanto profissional quanto pessoal, porque eu aprendi a me escutar melhor, a me entender melhor, a entender melhor os meus pensamentos, a entender quando aquele pensamento ali é de autossabotagem ou não. Então eu vi que o meu treino físico, né, que é esse treino que eu fiz para maratona e tudo mais, ele me trouxe bem-estar pessoal, amoroso, porque ali eu também eu conseguia entender alguns pensamentos que eu tinha em relação
ao relacionamento, enfim, ele trouxe benefícios em todas as áreas, pessoal, profissional, espiritual, energética, feminina, tudo. Ai, que ótimo. E a gente está prestes a encerrar aqui. Antes disso, eu queria que você desse a dica de dois livros que você recomendaria para quem está começando o processo, seja para treinar para uma maratona ou seja de desenvolvimento pessoal. Então, se quiser, você pode escolher um de uma área e outro de outra. Além disso, indica para a gente também quem são os profissionais que te acompanharam nesse processo, seu preparador físico e seu Nutri, deixa seu arroba também no final. Dois livros que eu gosto muito, Mais Esperto que o Diabo. É um livro que eu já li há um tempo atrás, mas é um livro que faz a gente mudar a percepção da gente de muita coisa, de todas as áreas da vida. São só dois. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Eu gosto muito daquele livro, muito. Eu até já li outros do mesmo autor, mas o Quebrando o hábito de ser você mesmo, eu diria que para quem quer começar mais no assunto, vá por ele, né? E aí as pessoas que me ajudaram, o Vinícius, que é o Vini Nutri, que é o Instagram dele, que é o meu nutricionista, que é uma pessoa extremamente competente e sensata, que eu acho que isso faz toda a diferença. O meu treinador, que é o meu namorado, e não só por ser meu namorado, mas ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque quando eu finalizei a maratona, eu falei com ele assim: agora, mais do que nunca, eu vi o quanto você é competente e profissional, porque olha o que nós conseguimos, que eu não consegui sozinho, você me ajudou com essa preparação. Então, eu admiro muito o trabalho dele também. O arroba dele é vag.chaves, que tem toda a minha admiração e meu amor também. E a Isis, que é a cereja do bolo, se não a cobertura do bolo inteiro. E o seu arroba? E o meu arroba, Karina Xavier. Gente, eu vou agradecer vocês por terem escutado até aqui. Primeiro de tudo, eu agradeço a Karina por ter tido a disponibilidade de vir compartilhar todo esse processo, contar um pouquinho para vocês. E para quem não me acompanha ainda, me acompanha lá nas outras redes também, @isis.sendoeu. E eu te vejo no próximo podcast. Um beijo, até a próxima. Beijo.